Fala Tricolado, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Partidaça do Fluminense, o último jogo do Tricolor, o que mais me deixou mais feliz foi ver o Marcos Pedro relacionado para ir com o grupo até o Hotel Nacional. Depois ele ficou fora da relação final, né? O pessoal que fica no banco de reservas. Gostei muito de ver o Marcos Pedro sendo pensado aí pensado para uma opção na lateral esquerda. Tudo bem que ele não ficou no banco, eu esperava que ele ficasse no banco de reservas pelo menos, mas já está ali se entrosando, participando da equipe profissional, indo para o hotel, indo para a concentração, sentindo o ambiente, conhecendo os jogadores profissionais. Anota aí, Marcos Pedro vai ser o futuro lateral esquerdo titular do Fluminense. E no final do jogo eu fiquei com uma grata surpresa, porque o Alexander já tinha sido relacionado nos últimos jogos. Mas vê-lo dentro de campo, num jogo tão espinhoso, difícil como esse contra o São Paulo, que o Fluminense tornou ele fácil pela qualidade do seu sistema tático, das suas características dos jogadores do Fluminense, pelo futebol bem jogado. Depois o jogo começou a ficar mais tranquilo, só deu o Fluminense no segundo tempo. E você vê o Alexander, um jogador que a gente está sempre pedindo aqui, não somente eu, mas os outros canais também, né? Outros canais pedem sempre a utilização dos garotos da base na equipe principal, que é importantíssimo, cara. Eu sempre falo aqui, pô, olha o Alexander, olha o Wallace, que vocês emprestaram lá pro CRB. Também é outro cara muito bom no meio de campo, pode fazer a função que o Martinelli faz, que é o de segundo volante. Tem o Arthur no meio de campo, que já tem notícia, já tem informação vazada aí, Netflix, outros canais, Explosão, já vazaram que o Arthur vai pro Sub-23. Olha como esse garoto ele tá subindo, isso é fora da idade, tá? Ele pula etapas assim, de um ano pro outro. Ele é Sub-15, vai pro Sub-17, daí depois ele tá no Sub-20, agora já tá sendo pensado para jogar no Sub-23, numa equipe de aspirantes do Cadu, no próximo ano. Então é um jogador que tem tudo também para brilhar. E é um jogador no meio de campo, na armação de jogada, um jogador que é importante num time de futebol. Ele tem umas características um pouco mais parecidas com o do Ganso, sabe enfiar uma bola, sabe comandar o meio de campo, organizar jogadas. Então é interessante essa utilização. E na área econômica, né? Nem se fala. Né? O Fluminense está olhando, observando aí a possibilidade de trazer um Reinaldo. Aí você vê o Alexander jogando improvisado na lateral esquerda, improvisado entre aspas, porque hoje eu tive a informação de que o Alexander começou na carreira profissional jogando na lateral esquerda, por isso a desenvoltura, o bom futebol que ele entrou, parecia que ele conhecia a posição, e realmente ele conhece a posição. Ele começou lá no Sub-15 jogando na lateral esquerda, quando ele subiu para o Sub-17, pintou uma vaga no meio de campo, ele foi para a posição de volante, daí da 17 ele foi para o Sub-20, e agora está na equipe de aspirantes jogando na posição de volante, e na posição de volante ele chegou à seleção brasileira. Mas lá no Sub-15 ele já jogava de lateral esquerdo, por isso que ele entrou bem na partida. Aí teve essas improvisações nas laterais, começando com o Iago, depois com o Caio Paulista, a utilização do lateral de ofício, que é o Pineda, depois o Cristiano. Agora tem o Alexander, que se torna também uma opção na lateral esquerda. Olha a importância desse jogador. No momento em que o Fluminense ainda passa por problemas financeiros, dizem que a dívida do Fluminense gira em torno de 700 milhões, partindo para bem mais. E o Fluminense está procurando um lateral esquerdo do São Paulo, em final de carreira, que ganha 500 mil reais. E você tem o quê? Você tem o Marcos Pedro na lateral esquerda, que já foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, que sempre, já chama um pouco de atenção, e a qualidade que ele vem desenvolvendo nas categorias de base. Aí você tem o Alexander, que faz bem a função de... outra coisa, faz muito bem a função de volante, é um cracaço, que certamente o Alexander vai preencher a saída do Wellington. O Wellington não vai ficar no Fluminense, já está ciente de que o Fluminense não vai renovar o contrato com ele. O Alexander vai cobrir muito bem. Aí, meu amigo, já é um acréscimo a posição de volante. Você perde o Wellington, ou ganha com a saída do Wellington, e você recebe o Alexander como opção no banco de reserva. Olha aí, como meio de campo do Fluminense, olha como as opções do banco de reserva do Fluminense crescem com a entrada do Alexander.
no próximo ano, na Libertadores. Daí o Diniz olha para o banco de reserva, precisa de um volante, você tem o Alexander ao invés do Wellington para ser utilizado. Olha como melhora o cenário, olha como a coisa fica legal. Olha como você ganha mais envoltura, um garoto mais jovem, com mais pulmão, com mais perna, com velocidade. E que agora que a gente descobriu que o camarada sabe jogar de lateral esquerdo também, uma posição tão carente. Esquece, Reinaldo. Vamos apostar no Alexander improvisado ali na lateral esquerda. Vamos utilizar o Marcos Pedro, que pelo visto, pô, todo mundo sabe que o Sub-23 treina no seu treinamento. O Cadu tá sempre, o Cadu, o Marcão e o Fernando Diniz sempre faz essa triangulação ali. Né? O Cadu e o Marcão eram volantes, né? O Diniz era mais um pouquinho meia, mais avançado, mas conhece ali da meiuca. E eles sabem, tem que conversar. Pô, Alexander pode ocupar esse espaço, Marcos Pedro pode ser o lateral esquerdo da próxima temporada. Tem que apostar, cara. Um clube com situação financeira difícil, que tem que vender jogador para pagar salário no final do mês, tem que apostar nas categorias de base. E não é só aí, cara. E não é só aí. Também tem na lateral direita com o Johnny, tem no meio de campo com o Arthur, que é um camarada que sabe organizar um meio de campo, que está pulando etapas de sub-17, sub-20, sub-23, já está na equipe de aspirante. Pô, a gente tem o Alan, quem contratou o Alan está ganhando quase 400 mil no Fluminense, quase o mesmo salário que o Fred ganhava. E não pode usar, porque o Alan, quando ele entra em campo, você percebe a olho nude que o camarada não está em forma. Talvez o Alan só pode vir a ser útil no próximo ano, mas esse ano a gente não pode contar com o Alan. E a gente está perdendo tempo, como perdeu tempo com o Alexander fora da relação e fora da equipe titular durante todo esse período. E olha o que aconteceu quando ele entrou em campo, mostrando que a gente estava certo. A gente está perdendo tempo com o Luan Brito lá no Sub-23. Ao invés de colocar o Alan, ou entrar o Alan no segundo tempo, ou ter a opção do Alan, ou de outros jogadores, Marrone, essas outras figuras, o William Bigode, por que não apostar também no Luan Brito? Para ver, esses últimos jogos são muito importantes. Esse último jogo contra o Goiás e contra o Bragantino, seria interessante o Fernando Diniz puxar o Luan Brito, puxar um centroavante das categorias de base, está fazendo gol a rodo, trazer para a equipe principal e fazer como o Alexander fez, o que ele fez com o Alexander. Entrar no segundo tempo e ver se o garoto pode corresponder para a próxima temporada. Para o Fluminense ter um parâmetro para ver onde que vai investir, onde que vai contratar. Manter a espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal? É Cano, é Arias, é Ganso, é André, Martinelli, é os jogadores da zaga, o Nino, o Manuel. E nessa espinha dorsal, onde que tiver com problemas, precisando recuperar e contratar jogador para preencher espaço, aí vai pensando das categorias de base. Sem precisar gastar dinheiro, contratando um jogador de 500 mil reais por mês, com mais de 30 anos, daí tu pega um garoto mais jovem, com mais correria. E acrescentar, cara, apostar na garotada. Apostar na garotada é porque a garotada é boa, a safra é ótima. A safra é ótima. E você, o garoto chegar na equipe profissional e despontar, você vai lucrar lá no final, quando precisar vender. Cara, esse é o caminho do Fluminense. O Alexander mostrou pro Fernando Diniz, mostrou pro Mário, mostrou pro Angiano que o caminho é a base. É a base. Marcos Pedro e Alexander estão mostrando pro Fernando Diniz e pra galera lá da diretoria do Fluminense, que eles têm que olhar para a categoria de base antes de olhar para jogador de 33, 34 anos ganhando mais de 500 mil reais. Esse não é o caminho. Esse foi um erro que foi cometido nesse ano. Se esse erro não fosse cometido nesse ano, talvez a gente teria papado uma Copa do Brasil. Ou avançado na Taça Libertadores na Copa Sul-Americana. Esse é o caminho. Muito feliz com a atuação do Alexander e quero mais. Quero ver Luan Brito, quero ver Arthur, quero ver Johnny, quero ver mais garoto da base sendo utilizado na equipe principal na próxima temporada. E quem sabe nesses 2 últimos jogos aí. O Fluminense está em terceiro lugar, ultrapassou o Flamengo perdeu. O Fluminense está em terceiro lugar, aí já um dinheiro a mais, 40 milhões de reais. Vamos brigar pelo segundo lugar e com o Internacional também. Vamos ser vice-campeão aí, chegar ao vice-campeonato desse campeonato brasileiro. Com a ajuda da base. Um abraço, deixa o like, se inscreva, tamo juntos. Fui!